O sistema, o sistema religioso é terrível, terrível. Que sistema maldito, onde as pessoas estão presas, vivendo uma maldição, dentro da mentira de que estão vivendo para Deus. As pessoas do sistema religioso estão preocupadas com o vestir, com o comer, com o beber. As pessoas dentro do sistema religioso estão preocupadas com a aparência, com o visual, com o perfil. As pessoas dentro do sistema religioso julgam as outras porque estão de bermuda, porque escutam música que não é evangélica, porque comem isso, porque bebem aquilo. As pessoas dentro do sistema religioso se colocam como santas, porque se veste assim, porque vive a formalidade religiosa, porque tem um costume de vida secular que não é o habitual das pessoas. As pessoas dentro do sistema religioso estão mais preocupadas em não usar brinco, não usar maquiagem, não usar bermuda, não usar camisa sem manga, não ficar sem camisa. As pessoas dentro do sistema religioso estão mais preocupadas em julgar pela sua formalidade de usos e costumes, de valores e princípios da religião, pensando que é isso o princípio do juízo de Deus, pensando que vão ser justificadas diante de Deus por essa vida da formalidade religiosa. As pessoas dentro do sistema religioso vivem a mentira, a hipocrisia, o fingimento, heresias, movimentos vãs, estão sendo levadas a uma vida totalmente perdidos de Deus, por doutrinas de demônios. Eles não estão preocupados com isso. O pecado para eles é o comer e o beber, não é a heresia, não é a hipocrisia, não é o fingimento, não é a mentira. O pecado para eles, os que vivem na religião, o pecado para os que vivem na religião é você andar de calça, é você ouvir música MPB, é você beber isso ou aquilo outro. Você não é santo. Você não está santificando sua vida. Estão vivendo dentro dessas igrejas do sistema religioso, com o coração cheio de inveja, cheio de indiferença, cheios de insatisfação, cheios de hipocrisia, cheios de mentira, uma vida só formal na aparência. E eles acham que isso estão santificando a vida para Deus. Eles não se preocupam com isso. Porque para eles o pecado é o que está fora. Enquanto Jesus disse que o pecado não é o que está fora, é o que está dentro que sai para fora. Mas os religiosos são contrários a Jesus. Enquanto Jesus diz que Deus não julga segundo a aparência e que nós não devemos julgar segundo a aparência, os religiosos julgam segundo a aparência e formam o seu juízo segundo a aparência. A visão deles de quem é de Deus é quem tem uma aparência e vive uma vida religiosa. Os religiosos, dentro do sistema, estão dentro desse anátema, pensando eles que estão santificados para Deus. Consagrando a vida para Deus. Aonde? Tu está pensando que a tua vida consagrada a Deus é por meio dos teus usos e costumes? É por meio do teu ativismo religioso? É por meio do teu legalismo religioso? É por meio da tua vida centralizada dentro do ambiente religioso?
Tu está pensando que tua vida com Deus é porque tu está guardando princípios e valores da tua religião? Porque tu está escravizando tua vida no domínio e na autoridade do teu líder religioso? Tu está pensando que esse é o princípio da vida com Deus? É o caminho que Deus mostrou para viver com Ele, estar nele? Tu está perdido, porque tu estás na mentira, vivendo ela, indo a juízo, porque estás na mentira. O religioso se preocupa com comer e com beber. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, não é o que está fora, é o que está dentro que sai. Sabe por que você é assim? Julga as pessoas, desfaz das pessoas, ignora as pessoas, se coloca melhor do que as pessoas, porque você dentro está corrompido. Porque se você tivesse com o teu interior limpo por Cristo, tu não vivia essa hipocrisia de vida religiosa. Hipocrisia. O religioso, a confiança dele com Deus é quando ele está na igreja, é quando ele cumpre os sacrifícios, rituais, as obrigações de igreja. O religioso, ele tem a confiança dele em Deus por meio da igreja. Ai do religioso, se não tiver igreja, se não tiver atividade de igreja, se não tiver social de igreja, se não tiver eventos de igreja, o religioso não tem vida com Deus. Coitados, estão perdidos de Deus. E é isso que eles são ensinados. Os religiosos são ensinados com isso. Por isso que são escravizados, robotizados dentro da igreja, com a vida centralizada nas igrejas. Por quê? Porque o religioso é ensinado de que a vida com Deus dele tem que ser vivida centralizada dentro das igrejas, nos trabalhos, nas atividades, nas obrigações, cumprindo os deveres, nos usos e costumes. O religioso é ensinado assim, é ou não é? Eu estou mentindo aqui, irmãos? Eu estou falando alguma coisa que não procede na religião? O que eu estou falando é notório, irmão. É explícito, ver, está explícito. A vida do religioso é isso que ele vive. A vida do religioso, o centro dela, como se fosse com Deus, é dentro e por meio da religião. O sistema religioso não é um princípio criado por Deus. O sistema religioso é um princípio criado por Satanás para desvirtuar, para desviar as pessoas de Cristo, a verdade, o caminho, o lugar da vida com Deus, que não é igrejas, religiões. Dentro das religiões, as pessoas vivem dentro de um legalismo, onde elas são robotizadas, moldadas na formalidade religiosa, aonde cada uma vive os valores e os princípios de sua religião e logo é dividida da outra, porque o sistema religioso é o reino dividido, não é o reino de Deus. O reino de Deus não é dividido. O reino das trevas, o sistema religioso é dividido. Esse sistema religioso que pregam a mentira de que a vida com Deus é por meio dele, é aí que entra a grande astúcia de Satanás, por onde ele prende, impede muitas pessoas de ir a Deus, por meio dessa mentira que ele criou e ao longo dos séculos vem impedindo milhões e milhares de pessoas ao encontro com Deus, ao caminho da verdade, a porta de acesso a Deus, por onde o homem vai ser salvo. O diabo tem impedido. E você que está dentro dessa porta do inferno, a religião, saia dela enquanto é tempo.
Você que está nesse caminho do inferno, o caminho mentiroso da religião, saia dele quanto é tempo. Venha para a porta verdadeira, que é Jesus. Venha para o verdadeiro caminho, que é Jesus. Venha para a verdade, para você ser liberto da mentira. E a verdade é Jesus. Rapaz, eu nunca vi um grupo de pessoas religiosas tão fanáticas e tão julgadoras que se colocam como Deus, como o grupo dos religiosos evangélicos. Se tem um grupo religioso que julga mais as pessoas, não é o grupo dos católicos, não é o grupo dos testemunhos de Jeová, não é o grupo dos mormons, não é o grupo dos espíritas, não é o grupo dos budistas. O grupo de religiosos que julga mais as pessoas e são mais fanáticos, vivendo uma mentira em nome de verdade, é os religiosos evangélicos. Eu digo isso porque eu participei deste sistema religioso. Eu fui um prosélito do sistema religioso evangélico. Eu fui um discípulo dos líderes da religião evangélica. Eu fui um praticante do ativismo religioso evangélico. Eu fui um escravo do legalismo religioso evangélico. Eu vivi a mentira religiosa dentro do sistema evangélico, pensando que era a verdade de Deus. Mas quando eu passei a examinar as Escrituras e conhecer e aprender de Cristo o que Ele ensina, aí eu conheci a verdade. Aí eu fui liberto do sistema religioso evangélico. E você que está aprisionado nesse sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová ou qualquer outro, você precisa conhecer a verdade. A verdade que vai te levar ao conhecimento da vida com Deus. A verdade que vai te levar ao caminho que leva a Deus. A porta de acesso a Deus. A vida verdadeira com Deus. O lugar seguro para você estar servindo a Deus. Quando você conhecer a verdade, você vai conhecer tudo isso que é Jesus. Não igrejas nenhuma, nem religião. Onde você vai estar moldado, escravizado a viver o legalismo religioso, formalidade religiosa, sociais religiosas, atividades religiosas, encontros solenes nas congregações anátemas dentro da religião, onde vocês vão estar vivendo movimentos vãs, aprendendo heresia de perdição, doutrina de demônios, se desviando de Cristo, porque vocês vão ser formados discípulos da religião do homem, não é discípulo de Cristo, porque todos os que vivem na religião não são discípulos de Cristo, são discípulos das religiões, prosélitos, seguidores dos homens. O católico, ele defende o catolicismo, se denomina católico. O evangélico defende os valores e princípios da religião evangélica, se denominando evangélico. O espírita, a mesma coisa. O budista, a mesma coisa. O mormon, os testemunhos de Jeová, todos eles, o que defendem não é o evangelho. Porque se todos esses, escute uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Escute e preste atenção e veja se é ou não é o que eu vou dizer agora. Se os católicos, se os evangélicos, se os mormons, se os testemunhos de Jeová, se os budistas, se os espíritas, se todos os religiosos estivessem com sua vida subjugada no senhorio de Cristo, andando pelo evangelho de Cristo, não estavam divididos. Concordam comigo ou não? Se todos esses religiosos estivessem no senhorio de Cristo, guiados na doutrina de Cristo, batizados por um só Espírito, o de Cristo, com a esperança e vivendo a verdade em Cristo, não teria divisões. Sabe por que estão divididos? Porque não estão no reino de Deus. O reino de Deus não tem divisão. Esse reino
que a religião vive, que diz que é o de Deus, é o das trevas, onde há as divisões, onde há as verdades relativas, onde há os caminhos diferentes. Esse reino, o sistema religioso, é o reino das trevas. Porque se todos esses que dizem... Agora, presta atenção. Dentro desses sistemas religiosos que eu citei, evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qual é o que tem mais divisão? É o evangélico. Nunca vi tanta divisão. Nunca vi tanta igreja se levantando uma contra a outra. Tanta igreja se colocando como verdade de Deus. Tanta divisão de igreja. Tanta igreja com denominação diferente. Nunca vi tanta divisão como dentro do sistema religioso evangélico. O catolicismo tem, mas não é tanta como o evangélico. O espiritismo, o budismo, os mormons, testemunho de Jeová, não tem tanta divisão como tem dentro do sistema religioso evangélico. É de Deus, é. É de Deus, é. E olha só, cada sistema tem uma divisão, levanta um sistema, e um sistema levanta outro com divisão. É divisão dentro das igrejas da Assembleia de Deus. A igreja que tem mais divisão é a Assembleia de Deus, o ministério religioso. É batista, é presbiteriano, é não sei o que, meu irmão, esse reino que diz que é de Deus, do sistema religioso evangélico, é o pior que tem. É o que tem mais divisão. Todos eles estão a serviço do reino das trevas. Mas o sistema religioso evangélico. Nunca vi um sistema religioso com tanta divisão, com tanta briga entre si, com tanta disputa de santidade, com tanta disputa de quem é de Deus, com tanta disputa de quem tem o maior poder de Deus, com tanta disputa de quem é mais de Deus do que o sistema religioso evangélico. Isso é anátema, irmão. Isso é um sistema do inferno, igual aos demais. Vai viver tua vida estabelecida em Cristo. Vai consagrar e devolver a tua vida e teu viver a Cristo pela palavra dele. Vai buscar conhecer mais de Cristo. Não escraviza a tua vida dentro dessa religião, não importa qual é ela. Esse não é o meio nem o caminho que Deus mostra para a gente estar nele, vivendo. Pode ir lá. Bom dia, Marcelo. Vivendo para ele. Não é esse o caminho, irmãos. O caminho não é nenhuma religião. O caminho para Deus não é nenhuma igreja. A vida com Deus não é por meio de nenhum escravicismo religioso, legalismo religioso, ativismo religioso de igreja. O caminho para Deus, a vida com Deus, é Cristo, conhecimento da verdade. É isso que precisa você conhecer. Saia desse sistema. Saia desse caminho anátoma. E conheça a verdade, seja liberto.